Eu quero pedir que você abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 1 ao 4. Mateus 18, versículos 1 ao 4. E aproveitando essa ocasião da data de hoje, né? A gente celebra aí o Dia das Crianças, né? E tivemos aí um tempo muito gostoso ontem com eles, né? Com as crianças. Eu quero pensar sobre isso, relacionado a isso nessa manhã, com o tema humilde como criança. Humilde como criança. E nós vamos ler Mateus 18, versículos 1 ao 4. Bom? Uma breve reflexão aqui sobre isso. E eu quero ler então com você essa palavra que diz o seguinte. Mais uma vez, Mateus 18, versículos 1 ao 4. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que está aqui diante de nós. E nós cremos que esta Tua palavra, mediante a ação do Teu Espírito Santo, ela é poderosa, Senhor Deus, para transformar a nossa vida, para mudar a nossa história, Senhor, para nos revelar os ensinamentos acerca do Senhor, da pessoa do Senhor, do Seu reino, Pai. Então nós pedimos isso, Senhor, que realmente aconteça hoje, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos revele, que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que está contido nestas palavras do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor faça com que a nossa atenção seja despertada e esteja voltada para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, para a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor me ajude, Pai, a comunicar, a compartilhar esta palavra, porque eu preciso totalmente do Senhor, Pai. Eu sou apenas quem vai entregar a Tua palavra. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Então que o Senhor me ajude, me capacite nesta hora, porque minha dependência está completa agora, nessa hora. Eu clamo o sangue de Jesus sobre cada um de nós aqui, sobre a minha vida, para que, de fato, o Senhor nos proteja, para que esta palavra não venha a ser roubada de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, que não seja como a semente que cai à beira do caminho, como a semente que cai em torno dos espinhos, não, Pai. Mas que seja uma semente fértil, que caia num terreno fértil, ó Pai. Em nome de Jesus, e que venha frutificar para a Tua própria glória. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Então eu quero pensar com você hoje um pouquinho sobre ser humilde como criança, né? E como eu falei, depois a gente vai colocar no grupo, né, nas redes aí as fotos, né? Tem bastante fotos aí do dia que a gente teve ontem, mas foi muito legal a gente olhando as crianças, a gente aprende bastante, né? Só de observá-las, né? E os adultos, irmãos, conhecem e seguem algumas normas. Se a gente parar para pensar, seguem algumas normas sociais, né? Normas de conduta, normas sociais, de convivência uns com os outros, né? E aos poucos, quando vão crescendo, as crianças vão aprendendo isso, mas até um certo momento elas não seguem. Elas são espontâneas. E isso é próprio da infância, né? Tá tudo certo, isso é próprio das crianças mesmo, essa espontaneidade. Só que nós lemos aqui Mateus 18, e no versículo 3, depois da discussão ali dos discípulos, eles estavam vendo quem que era o mais importante, quem que era o discípulo amado, quem que não era, quem que era o preferido, quem que não era, né? Essa concorrência ali entre eles. E no versículo 3, depois de chamar uma criança que estava ali por perto, ele fala o seguinte, ó: em verdade vos digo que se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças,
de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Então, não quer dizer, o que o Senhor estava falando aqui, não quer dizer que os discípulos tinham que agir de maneira infantil ou imatura. Tá? Não é isso, que agora vocês têm que ser igual crianças. Não é para vocês agirem de forma infantil, não é isso que o Senhor está dizendo nesta palavra. Né? Até nós podemos atestar isso, porque você não precisa abrir, mas eu quero ler aqui, quando Paulo fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Capítulo 13 a gente lembra muito, né, sobre o amor, né, a temática dele, é muito lido em casamentos, né? Mas lá no versículo 11 de 1 Coríntios 13 diz o seguinte, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Né? Então isso mostra aqui que houve, nessa figura colocada por Paulo, houve um amadurecimento. Conforme a idade avançou, houve um amadurecimento. As coisas próprias da infância, as imaturidades, as infantilidades ficaram para trás. E esse indivíduo aqui colocado por Paulo passou a agir como um adulto, como um homem adulto. Pensar como um homem adulto, agir como um homem adulto. Né? Isso nós não estamos falando só sobre idade cronológica, estamos falando sobre espiritualidade também, amadurecimento espiritual. Né? Então, o que Jesus ensina aqui nas palavras dele em Mateus 18, conforme o relato de Mateus, né, versículo 18, é que era necessário aqui que se buscasse a pureza de coração das crianças. A pureza, a bondade de coração, a sinceridade, não que houvesse ações infantis por parte de homens adultos e barbados, não era isso, mas que houvesse uma busca por bondade no coração, sinceridade tal qual as crianças possuem. Né? É nesse sentido. E isso inclui também a forma de se relacionar com Deus. Não é só, acabei de falar, não é só sobre idade cronológica, não é só infância e daí passa para adolescência, juventude, vida adulta e tudo mais, depois a velhice. Não é necessariamente sobre isso, mas é sobre maturidade espiritual. Nesse sentido, a forma de se relacionar com Deus. Eu falei aqui há pouco que há normas, né? Há normas que os adultos seguem, normas de convivência social que são seguidas e que as crianças vão aprendendo sobre isso. Só que... E a gente tem normas, a gente tem, assim... O Senhor, a gente aprende no Homem ao Máximo lá que o Senhor ele não sugere nada, o Senhor ordena. Né? Não são 10 sugestões que a gente tem, são 10 mandamentos. Né? O Senhor ele não dá sugestões, o Senhor manda, o Senhor ordena. Nós temos que entender isso. Né? E assim, nós temos que entender que no culto nós temos que, apesar de eu creio que a gente tem um ambiente descontraído, um ambiente agradável, né, de comunhão, mas a gente tem que prestar uma reverência ao Senhor. Né? Tem essa norma, vamos colocar desta maneira. Tá? Mas assim, muitas vezes, mesmo em meio a essa reverência que a gente tem que prestar ao Senhor, as crianças elas continuam na sua infância, na sua infantilidade, seguindo a espontaneidade. Né? Às vezes alguma criança fala alguma coisa aqui que a gente não está esperando, e aí às vezes a gente dá risada, né? Às vezes pega a gente meio desprevenido. Mas às vezes essa espontaneidade na adoração, e eu queria que você prestasse atenção nisso, falta para a gente, que é adulto já, que deixou de pensar nas coisas de meninos e passou a pensar nas coisas de pessoas adultas, né? Às vezes essa espontaneidade, essa pureza na adoração, no culto ao Senhor, às vezes isso falta para nós que somos adultos, que somos maduros, que já temos uma caminhada, né? Às vezes isso falta para a gente, essa pureza de coração que o Senhor busca, que Ele falou que devíamos ser como crianças. Às vezes isso falta para mim e para você, né? E aí cada um tem que olhar para dentro de si. Né? E veja que o Senhor, ele finaliza esse momento aqui, sobre este assunto, no versículo 4, falando o seguinte, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aquele que se humilhar como esta criança, versículo 4, esse é o maior no reino dos céus. Então aqui a gente tem, eu já falei sobre isso outras vezes, mas a gente tem um paradoxo, mais um paradoxo do reino de Deus, né?
ideias opostas que o Senhor coloca ali, né? Então, para ser o primeiro, você tem que ser o último. Para alcançar a vida, a vida eterna, né? Você tem que morrer para si mesmo. Nesse sentido, para seguir ao Senhor, para conseguir coisas boas, você tem que negar a si mesmo, né? Para alcançar as bênçãos do Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São ideias opostas, contraditórias, né? Paradoxos, mas que estão muito presentes no reino de Deus, né? E aqui o Senhor, ele apresenta mais um paradoxo, né? Quem se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Esse é o maior. Não é aquele que fala melhor, que tem mais títulos acadêmicos, ou é o pastor sênior da igreja tal, ou é só o conselho que é dos presbíteros, que é o maior no reino dos céus, ou então é quem tem alguma responsabilidade grande em uma empresa. Não, ele não fala isso. Ele fala que o maior é uma criança, é tal como uma criança, né? E o Senhor Jesus, ele chama essa criança aqui, que estava presente ali naquele momento, coloca ali no meio daquele grupo e mostra aquela criança como um exemplo, como um referencial de simplicidade a ser seguido. Não nos fala aqui quem era aquela criança, não nos fala acerca da idade dela, não sabemos, né? Mas a gente pega algumas pistas aqui, porque o que acontece? A criança era grande o suficiente para andar, o Senhor a chama ali naquele momento para se colocar ali. Ela era grande o suficiente para andar, mas ela era pequena o suficiente para que Jesus a tomasse no colo, porque em Marcos 9 fala que o Senhor a toma no colo, né? É um texto paralelo a este aqui, de Mateus 18, fala que o Senhor pega ela no colo. Então era uma criança pequena ainda, por assim dizer, né? E só um detalhe aqui, uma mera curiosidade, tem uma possibilidade de que esta criança, isso aqui fica para um estudo mais aprofundado, né? Mas que esta criança pudesse ser filho ou filha de Pedro, porque eles estavam na casa de Pedro aqui. Se a gente ler um pouquinho antes, eles estavam na casa de Pedro. Talvez, não nos fala, tá? Isso não vou entrar nesse mérito aqui, mas só uma curiosidade, talvez fosse um filho ou filha de Pedro, porque estavam na casa dele ali naquela hora. Mas eu estou falando isso tudo aqui, vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Eu estou falando sobre tudo isso aqui, sobre a simplicidade, sobre se humilhar, sobre crianças, né? Mas eu queria que você pensasse sobre o que esse texto nos diz hoje. E uma das coisas que eu queria deixar aqui para a gente refletir é que a gente precisa buscar a maturidade em Deus, a gente precisa crescer, se desenvolver. A nossa vida é assim, né? Nós nascemos, né, nenenzinhos, e aí vamos crescendo, né? A criança vai crescendo, e como as crianças crescem rápido, né? A gente está vendo isso muito lá em casa, né? Vão crescendo, se tornam, como eu falei, adolescentes, jovens. Então, isso traz um amadurecimento automaticamente. E a gente precisa ser assim espiritualmente também. Nós, quando nos convertemos, nós começamos como crianças na fé, e aí a gente vai aprendendo as coisas, e se torna jovens, e aí se torna adulto, e aí a gente tem que chegar no momento de ter aquela estabilidade espiritual, né? No relacionamento com Deus, como cristãos. A gente tem que crescer na fé. Mas, mesmo crescendo na fé, deixando para trás as coisas de meninos espirituais, e sendo, vamos colocar assim, adultos espirituais, a gente não pode deixar a simplicidade das crianças. A gente não pode deixar de ter o coração humilde no relacionamento com o Senhor, porque é isso que Ele fala que é necessário. Enquanto vocês não se converterem, não se tornarem como crianças no seu coração, na sua bondade, na sua pureza, na sua simplicidade, vocês, olha como ele é enfático, de modo algum, vocês entrarão no reino dos céus. Então a gente precisa, mesmo amadurecendo na nossa fé, tendo uma fé mais sólida, um relacionamento com Deus mais sólido, a gente precisa conservar a simplicidade, a humildade no coração, tal qual uma criança. E pensa aqui comigo, eu falei isso faz acho que umas 2 semanas, 3 talvez, não me recordo bem agora, mas eu falei aqui sobre a idade dos discípulos, né? Até acho que eu comentei com o irmão João ali, que exceto Pedro, porque bem na ocasião anterior, aqui em Mateus 17, foi a ocasião em que ele e Jesus pagaram imposto.
né? Pedro foi lá, pescou peixe por ordem de Jesus e achou o valor do imposto, que valia por eles dois, né? Então, isso quer dizer que apenas Jesus e Pedro, no grupo ali dos discípulos, né, junto com o mestre, apenas Jesus e Pedro tinham mais de 20 anos. O resto tinha abaixo disso. O resto tinha abaixo de 20 anos. Então veja, os homens escolhidos por Deus, na pessoa de Jesus, para caminharem com Ele, para serem treinados, para constituírem a igreja, eram jovens, talvez alguns até adolescentes, ou recém-saídos da sua infância, adolescência. Eram jovens, recém-saídos dos rudimentos ali da vida, do aprendizado da vida. Praticamente crianças em questão de experiência de vida. Isso me lembra aqui um texto que você não precisa abrir também, mas quando Paulo ele vai falar para dar alguns conselhos para Timóteo, eu lembro que foi lido na minha ordenação pastoral, né? Fui ordenado junto com o pastor Juninho, né? Pastores mais novos, né? Eu e ele. E aí esse texto foi lido lá, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, ou então ninguém te despreze por você ser jovem, né? Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Isso se relaciona por completo com o que a gente está pensando aqui sobre a humildade em uma criança. Aquilo que Jesus busca em cada um de nós, que está presente nas crianças, né? Essa simplicidade de coração. E aí, às vezes aqui a gente busca muito, né? Com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, a valorizar as crianças, valorizar os jovens, valorizar os adolescentes. A gente busca isso, valorizar. Vamos pensar nas crianças específicas, né? Mas em muitos lugares não é assim. Em muitos lugares, eu não estou falando só de igrejas, mas em muitas ocasiões, assim, na nossa vida cotidiana, não é assim. As crianças são, a menos que seja um contexto que tenha a ver com elas, né? Às vezes não dá muita bola para as crianças. Mas vamos pensar o seguinte: quem é que na palavra, que nos diz aqui na palavra, que deu um passo de fé e forneceu ali 5 pães e 2 peixes para Jesus realizar o milagre da multiplicação? Um menino, uma criança. Uma criança. Que foi um instrumento de Deus ali para que algo grandioso acontecesse. Irmãos, a gente não pode desprezar o dom que Deus coloca nas crianças. A gente não pode desprezar isso. Só um testemunho assim, para a glória de Deus, assim, eu digo, mas é algo que acontece na nossa vida. Os irmãos sabem que, eu compartilhei aqui que tem um primo nosso, um primo mais distante, mas é o Caleb, né? Ele tem 19 anos e ele está passando por uma situação de câncer, né? Quando volta, é recidiva, né? Recidiva, que fala? Quando retorna, né? O câncer. E aí em maio, ele teve que amputar um pedaço da perna, né? Um menino de 19 anos, jogava bola, tudo. E ele amputou até na altura do joelho, na perna esquerda, se não estou enganado, né? E aí nós, desde mais o início do ano, quando a gente soube dele, assim, a gente vem orando e tal. E em casa, até eu não sei se a Ana Paula, a mãe dele, sabe disso, pai. Mas a Ana Clara, minha filha, ela é uma intercessora diária do Caleb. Porque a gente foi incentivando e eles desenvolveram isso naturalmente, né? Ela e o Felipe. De orar pelos dodóizinhos, né? Aqueles que estão doentes, os irmãos da igreja, o pessoal da família, quem a gente sabe que está enfermo. A Ana Clara, principalmente, ela ora. Abençoa o tio fulano de tal, abençoa o tal, abençoa aquele outro, tal. E todos os dias ela ora assim, ela começa a oraçãozinha. Senhor, muito obrigado por tudo, abençoa o Caleb, né, mãe? É bem assim. Senhor, muito obrigado por tudo. Papai do céu, né? Papai do céu, muito obrigado por tudo. Abençoa o Caleb. E aí ela segue fazendo os pedidos dela. Então assim, será que por ela ser uma menina de 3 anos, independente se é minha filha ou não, pode ser qualquer criança, ser uma criança de 3 anos, será que o Senhor não vai escutar? É claro que vai. É claro que vai, porque é essa pureza que o Senhor procura. É essa simplicidade na oraçãozinha dela, que ela mal sabe falar direito ainda as palavras, né? Assim, ela fala muito bem, mas é uma criança.
Mas é isso que o Senhor está buscando, essa sinceridade que o Senhor está buscando em mim e em você, em cada um de nós aqui. A gente precisa valorizar o que Deus faz através das crianças, dos adolescentes, dos jovens. E não só em sentido espiritual, em questão que eu estou falando aqui de orar, de tal, né? Por exemplo, ela é uma intercessora, eu creio nisso. Mas ela ainda não tem idade para eu colocá-la no grupo de oração para eu orar lá atrás. Né? Ainda não. Em nome de Jesus, um dia ela vai chegar lá. Mas ela é intercessora lá no quarto dela. Lá no momento dela. Né? Porque ela ainda não alcançou a maturidade, a idade necessária para ir lá para trás orar com as irmãs. Mas ela é uma intercessora já hoje. E a gente não pode desvalorizar isso. E a gente não pode desvalorizar as crianças no nosso ambiente cotidiano. Quando tiver uma rodinha de adultos, se encontrar alguém no mercado, na padaria, em algum lugar, na rua, alguém tiver com a criança, cumprimenta a criança. E eu não estou dizendo que vocês não fazem isso, não é isso. Mas é que às vezes a gente passa batido. Lá tem 5 adultos e uma criança junto de um deles. Às vezes a criança passa batido. O adolescente passa batido, a gente não cumprimenta. Não, tem que dar atenção. Tem que dar atenção. Porque esse público, essa faixa etária, e aqueles que o Senhor chamar, que forem atraídos até a casa do Senhor, eles vão ser a igreja de amanhã. Amanhã, depois, nós não estaremos aqui. A gente vai passar o bastão para eles. Né? Ainda nós aqui temos ainda lenha para queimar, né? Em nome de Jesus, no ministério aqui, no serviço para o Senhor. Mas vai chegar um tempo que a gente vai passar o bastão. E a gente tem que valorizar as crianças. Tem que valorizar os adolescentes, os jovens. Eles vão continuar o trabalho. Não vai precisar ter o pastor Rafael aqui para o negócio continuar. Não, o Senhor vai preparar outro quando chegar o tempo. Não vai precisar da irmã Iraides mais. Todos nós somos importantes. A irmã Iraides vai chegar um tempo que vai passar o bastão. O irmão Jackson vai chegar. E aí vai ter que ter gente para continuar. E a gente tem que preparar esse público mais novo para continuar. A gente não pode ignorar a simplicidade e a humildade presente no coração das crianças. Porque é isso que a gente precisa. É isso que o Senhor nos ensina a buscar. O nosso objetivo é buscar essa pureza, tal como uma criança possui. Inclusive na adoração. Sabe lá quando Jesus fala, e eu quero encerrar com esse texto, Jesus fala para a mulher samaritana em João 4, e diz o seguinte, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Alguém que o adore com sinceridade, alguém que o adore com a humildade de uma criança. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos ensina hoje, e através dessa data comemorativa, Pai, o Senhor nos ensina a respeito da busca que nós precisamos realizar, Senhor, para adquirirmos um coração puro, Senhor, um coração sincero, um coração cheio da simplicidade, tal qual uma criança possui, Senhor. O Senhor não está dizendo para nós retomarmos as atitudes imaturas e infantis de outra fase da nossa vida. Não. Mas o Senhor está nos incentivando hoje a nós sermos puros na nossa adoração ao Senhor, a nós sermos, a não complicarmos as coisas, mas simplificarmos, ó Pai, ao adorar o Senhor, tal como uma criança faz, Senhor. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor coloque em nós esse coração, Pai, esse coração cheio de humildade, não que o Senhor trabalhe no nosso coração se muitas vezes ele está permeado de orgulho, de vaidade, Senhor. Que o Senhor trabalhe na nossa vida, Pai, de forma que o nosso coração seja transformado, Pai, e purificado ao ponto de ser um coração puro, como o de uma criança, porque é isso que o Senhor está procurando em nós. Esse vai ser o maior no reino dos céus, aquele que for humilde, aquele que for simples, ó Pai. Então que o Senhor ensine e ajude a mim e aos meus irmãos a buscarmos um coração
desta maneira, para a tua própria glória, Senhor. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.